eu acredito que tem dois aspectos aí para esse avanço da direita na Europa, né? O primeiro é a questão da imigração, que é uma coisa que dói muito, né? O pessoal lá sente muito esse tipo de coisa, né? Eu não acho que seja uma coisa ruim, eu acho que imigração é uma coisa positiva no final das contas, mas não tenha dúvida que existe uma parcela da população que vê muitos problemas com isso. E a outra questão é a questão econômica, né? A Europa ainda não conseguiu se livrar totalmente da crise econômica desde a época da Covid, ainda está com um crescimento meio devagar, né? Então, são os dois fatores que eu acho que ajudaram a direita nessa eleição lá do Parlamento Europeu. Mas a imigração do Oriente, o pessoal do Oriente Médio, acho que está assustando muito, né? Está assustando, né? Mas aquele negócio, por um lado, é uma coisa positiva. O imigrante é sempre uma pessoa que chega no país querendo trabalhar muito para fazer a vida dele. Então, isso tipicamente. Olha os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi feito em cima de E imigração, né? O pessoal que vai nós para lá. também, o Brasil também. O Brasil Mas eles também. se adaptaram aqui. Os italianos, os árabes, você vê que o Brasil é o país que mais tem libaneses, mais que o Líbano até. Pois é. Mas as pessoas aceitaram os costumes brasileiros. E na França parece que não, eles querem impor os costumes do Oriente Médio. Né? Eu não sei, Leda, porque o que eu vejo também assim, é que na primeira geração, quando a pessoa acaba de chegar, ela naturalmente ela traz a cultura dela, né? É, Essa aculturação que aconteceu aqui no Brasil aconteceu ao longo de gerações, né? A primeira geração que chegou aqui provavelmente tinha um certo isolamento também, ou assim eu vejo a claro. coisa. A tendência é, ao longo que passa o tempo, as pessoas acabarem se integrando melhor. Mas dito isso, eu tenho um problema com esse negócio da imigração da Europa, que eu tenho algumas dúvidas com relação a se não tem a Rússia por trás disso. Porque recentemente a gente viu lá na guerra da Rússia com a Ucrânia que a Rússia tentou fazer isso tanto na fronteira de Belarus com a Polônia, quanto na fronteira da Rússia com a Finlândia. Eram grupos grandes de imigrantes que eram forçados a partir do Oriente Médio, passando pela Rússia, para infiltrar na Finlândia e na Polônia. E o objetivo desse caso era guerra híbrida mesmo, né? Então, nesse ponto a gente não tem dúvida, era uma estratégia do Putin para enfraquecer o governo, para botar um monte de imigrante ali. Eles sabem que o pessoal, num primeiro momento, cria essas confusões. Infelizmente, tem um índice de violência maior, né? Porque são pessoas mais jovens e coisa e tal, então tem um índice de violência maior. E daí isso acaba enfraquecendo os governos. Isso foi usado, é uma arma híbrida que o Putin está usando nessa guerra. E a dúvida que fica é: será que esses outros movimentos migratórios, essas balsas que o pessoal está indo da Tunísia para a Itália, ou de Marrocos para Espanha, será que também não é isso? Né? A gente não sabe, não tem tanta evidência quanto no caso da Polônia ali e da Finlândia, mas existe essa possibilidade, né? O pessoal do Parlamento Europeu deveria mesmo se preocupar nisso, na possibilidade disso ser não um movimento natural de Uhum. pessoas buscando melhores condições, mas ser um movimento artificial, que as pessoas estão sendo levadas a isso, e aí realmente tem que se tomar uma medida quanto a isso, né? E você acha que, nem nesse caso da Itália, da França, da Alemanha, você estaria o Putin por trás? É uma possibilidade. O Putin abertamente ele Putin, quer. tudo com Putin é possível, né? Pois é, não, e ele abertamente fala que o objetivo dele é destruir o Ocidente, né? Destruir a Europa, destruir os Estados Unidos. Então, assim, existe essa possibilidade? Existe. Não tem evidência disso, tá? Evidência a gente tem para a Polônia e para a Finlândia, ali a gente tem evidência. Agora, com relação às outras ondas migratórias, pode ser uma possibilidade. Eu acho que é algo que deveria, mesmo os partidos de esquerda, que tipicamente são favoráveis mais à imigração, eles deveriam dar uma olhada com calma nisso daí, né? Lá nos Estados Unidos, agora parece que o Biden já está querendo endurecer alguma coisa na fronteira ali, coisa e tal, mas é muito coisa mais de eleição, né? A eleição está É. chegando, ele sabe que tem que dar uma satisfação para o americano médio lá, então tá fazendo alguma coisa assim, mas deveriam investigar esse tipo de coisa. Existe essa possibilidade, né? Antes da gente falar do Biden e do Trump, eu queria falar um pouquinho mais do Putin. Eu acho o Putin, sei lá, eu fico muito impressionada com o maquiavelismo dele. Com todo, eu não tenho cultura para ficar discutindo o Putin assim profundamente, mas tenho medo dele. Não,
cara foi um agente da KGB, né? Ele teve todo o treinamento, do pior tipo de treinamento que você pode imaginar, de distopias autoritárias na época da União Soviética, né? E a verdade é que a Rússia meio que herdou, né, essa estrutura soviética, né? Eles ficaram, eles não se dizem mais comunistas hoje em dia, mas se você reparar como é que funciona a Rússia, é um grande governo, um governo enorme que controla tudo, que manda em tudo. Então, assim, não mudou tanta coisa assim da época soviética, né? E não tenha dúvida, o Putin é um cara do mal, não tem alternativa. E essa guerra com a Ucrânia não vai acabar nunca? Porque depois da pandemia, sei lá, eu fiquei meio inocente e alegrinha, achando que as pessoas iam melhorar depois da pandemia e tal. Fizesse um pouco essa linha inocente. E aí vem uma guerra, aí não, joga pá de cal em qualquer inocência, né? Você fala, não, chega, agora para com isso. Uma guerra e o pior tipo de guerra possível, né? Uma guerra de invasão, né? O Putin está Uhum. invadindo um país do lado, um país democrático, com eleições livres, com É, com parlamento eleições livre. livres. Ele está lá e está invadindo o país e dizendo não, que é meu, que não sei o que lá. Ah, porque em 1500 e não sei quanto teve não sei quem que assinou não sei qual tratado que dizia que a Crimeia é minha, então a Crimeia é minha. Sendo que a própria Rússia assinou, em 1991, a independência da Ucrânia, assinou reconhecendo a Crimeia como sendo da Ucrânia. Então, ou seja, qualquer tratado que teve antes disso foi invalidado por esse tratado. Por Por esse esse tratado eles novo. aceitaram, né? É o mais Enfim, recente, né? é o mais recente, é o que vale sobre todo o passado, né? E em 94 também teve o memorando de Budapeste que eles fizeram ali. Então, assim, é uma guerra muito triste e uma guerra do pior tipo, né? De invasão, de conquista de território, que a gente achou que tinha acabado com a É, Segunda Guerra Mundial, né? Ainda teve algumas guerras depois disso, lógico, mas esse tipo de guerra de um país querer conquistar o outro, poxa, que coisa mais atrasada isso, muito triste. o Putin é muito bem atrasado, né? Essa que é a verdade. E É, para o mal, como você disse, é um homem do mal. de certa forma, também se pode colocar aí que quando ele fez a invasão da Crimeia aconteceu em 2014, né? Já teve um tempo isso, né? E ele fez a invasão da Crimeia e ninguém falou nada. Na época, o Ocidente meio que deixou para lá, né? Falou, não, botou panos quentes, não deixa para lá. Vão assinar um tratado aqui para congelar a guerra e depois vocês negociam diplomaticamente, coisa e tal. Ele se sentiu, acabou que se sentiu empoderado com isso. Se lá em 2014 eu invadi, não falaram nada, vou invadir mais um pouquinho, agora não vão falar nada de novo, né? E aí o erro dele foi esse, porque agora o momento político é outro, né? As pessoas estão muito mais interessadas em política, a informação descentralizada e distribuída traz muito mais coisa para a discussão política, e ele acabou se ferrando nessa, porque né, ele achava que ia fazer uma conquista fácil, achava que a Europa não iria fazer sanções, porque dependia do gás russo, achava que o Biden não ia fazer nada, porque o Biden é um bundão, achava que. Posso falar esses palavrões aqui ou é ruim? É ruim, né? Pode, claro. É o único lugar que pode, eu acho. Ah, então, beleza. Ainda, Por enquanto. Vamos aproveitar enquanto pode, né? ainda, aproveita. Ele tinha a ideia de que o presidente da Ucrânia, né, porque ele foi um ator, né, o Zelensky era É, um ator famoso lá. Na verdade, é muito mais do que um ator, né, ele já era o dono da empresa lá, da Quarteirão 95, que era a empresa dele de produção de... Ele é um Silvio Santos da vida lá da Ucrânia, né, um cara que começou como ator, mas depois criou a empresa dele, coisa e tal. Mas ele achava que isso era um símbolo de fraqueza, que o governo da Ucrânia ia rejeitar o cara, e nada disso aconteceu, né? Ele acabou entrando numa guerra de atrito, uma guerra longa, que eu acho que não resolve antes de 2027, 2028, acho que ainda tem ainda alguns nossa. anos nisso daí ainda, porque virou uma guerra de atrito. Agora, nessa situação, é ver que economia que vai durar mais tempo, se vai ser a economia russa ou a economia da Ucrânia, né? A Ucrânia, por si só, é muito menor do que a Rússia. Então, em tese, se for nessa guerra econômica, tenderia a perder. É, Só que a Ucrânia tem o apoio da Europa e tem o apoio dos Estados Unidos. Aí, nessa situação, a Rússia está lutando contra o muro, não consegue, porque o PIB da Rússia é 1,7 bilhão de dólares. É do Brasil, o tamanho do Brasil. A Rússia, em termos econômicos, é do tamanho do Brasil. E está lutando contra 44 bilhões de PIB da Europa e mais os Estados Unidos, sei lá quantos milhões, 1 trilhão que é o PIB dos Estados Unidos. Ou seja, a Rússia não tem chance nessa guerra, né? O Putin está jogando na expectativa do Ocidente abandonar a Ucrânia. É a única chance que ele tem.
mas isso não vai acontecer, né? Então, ou seja, ele acabou entrando numa roubada Ele nessa avaliou guerra. mal, né? Avaliou mal. Ele achou que o pessoal não iria apoiar a Ucrânia, porque não apoiaram em 2014. E tinha a questão do gás, a Europa era dependente do gás russo, agora não é mais, compra tudo do Catar. Mas, enfim, né, essa foi uma tristeza isso, uma tristeza, Uma sem dúvida tristeza. alguma. Você vê E eu as fico pensando se imagens, civis morrendo, né, aqueles casos é de uma tristeza. violência. Guerra é muito É triste. muito triste. E é uma coisa que a gente achava que tinha essa guerra por invasão e tal. A gente achava que isso tinha acabado, né? Que não ia ter mais. Sei lá, desacostumamos com essa realidade. Ele veio chocar mesmo. Pois E é, é isso eu fico foi um pensando saco. sobre o Macron. Será que ele não avaliou mal, não? E a Marina Le, como é que ela chama? Marine Le Pen, Marine né? Le Pen, é Marine Le isso, Pen, isso. ela não vai entrar muito forte, não, nessas eleições? Olha, a Marine Le Pen, uma coisa, né? Muita gente acha que ela é pró-Putin, mas na verdade não é, tá? Ela deu declarações fortes a favor da Ucrânia e coisa e tal. E no caso dela, ela é mais à direita, mas também não é uma direita muito, não é uma direita liberal, como a gente tem aqui no Brasil, que quer desenvolvimento econômico, liberdade econômica. Ela é uma direita protecionista, tá? Então, assim, se você acha que a Marine Le Pen vai fazer diferença com relação ao Brasil, por exemplo, só se for para pior, né, de fechar o acordo do Mercosul com a União Europeia, não, não vai. Ela vai piorar a situação no final das contas. Mas com relação à Ucrânia, ela não consegue mudar. Por quê? A tendência é continuar a mesma coisa, o apoio da França à Ucrânia é muito forte, porque justamente é um apoio que vem da população. Né? Esse foi o grande fato que o Putin ignorou. Ele achou que a propaganda russa dele era muito eficaz, né? De mandar. A Rússia tem realmente uma capacidade de fazer propaganda muito grande. Mas a informação descentralizada diminui essa força da propaganda russa. Né? Ele esperava que o povo ficasse quieto, que o povo ficasse indiferente, e não foi o que aconteceu. O povo se revoltou. O povo se revoltando, os políticos tiveram que agir. Né? E O tomar uma próprio atitude. Macron o próprio Macron foi um que, no início dessa guerra, ele não estava entusiasmado de ajudar a Ucrânia. Né? Ele começou bem reticente a essa guerra, ele queria, não, vamos negociar, não sei o que lá. Ele não queria entrar nisso daí, mas o povo, a demanda popular foi tão grande que ele acabou tendo que ajudar a Ucrânia, e inclusive fez alguns gestos bem. Hoje em dia, o Macron é dos principais apoiadores da Ucrânia lá. Né? A Marine Le Pen vai ter que ir no mesmo caminho, porque a questão é que a população francesa está do lado da Ucrânia, né? Estão vendo essa tragédia que seria uma invasão da Ucrânia, porque, vamos supor, se a Rússia ganhar na Ucrânia, vai se sentir Ela vai empoderada invadir para fazer outros isso em outros países, lugares, né? vai querer, os países bálticos, né? A Polônia, né? Eles têm esse problema lá, né? Tem esse receio do passado soviético, né? Então você tem isso aí. Chega a ser o caso mais curioso, o caso do Viktor Orbán, lá do coleguinha do Bolsonaro lá na Hungria, Ah, que ele, em princípio, é pró-Putin, coisa e tal, não sei o que lá, mas outro dia ele deu uma declaração que a última coisa que ele queria é a Rússia fazendo fronteira com a Hungria. Ô, Orbán, se a Ucrânia perder a guerra, vai acontecer exatamente isso, porque a Ucrânia faz fronteira com a Hungria, né? Se a Ucrânia perder a guerra, vai ter fronteira da Hungria com a Rússia. E ele não quer isso. Ou seja, até o pessoal que entre aspas, pró-Putin e coisa e tal, não é tão pró-Putin assim, né? oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!